Kaylee Jade Priest nasceu em 31 de janeiro de 2017 em Edgbaston, Birmingham. Isso é na Inglaterra, quando sua mãe, Nikki Priest, tinha apenas 19 anos. A menina de cabelos loiros acinzentados e olhos verdes nunca teve nenhum tipo de contato com seu pai biológico. No entanto, pouco antes de completar 1 ano, sua mãe começou a namorar Dan Gregory, que estava feliz em assumir o papel de padrasto. Durante 8 meses, o casal morou no apartamento da mãe do menino, Lisa Dixon. Essa mulher notou que Kaylee era muito entusiasmada, proativa e sorridente, mas não viu as mesmas características em sua mãe. Nikki era muito dura com sua filha, a ponto de dar-lhe algumas surras quando ela não se comportava como ela esperava. Naquela época, o casal descobriu que estava esperando seu primeiro filho juntos. Ao mesmo tempo, criou uma conta no TikTok com o usuário NickP210, onde postava vídeos da gravidez, mostrava como estava progredindo e também compartilhava seus sentimentos a respeito. De fato, em algumas ocasiões, ela também fazia vídeos com Kaylee. Como você pode perceber, podemos dizer que ela parecia feliz por ser mãe. Em outros, ela era vista dançando com a barriga de grávida e balançando a pequena para trás e para frente. Parecia uma situação inocente onde mãe e filha se divertiam. Obviamente, você vai perceber que nada poderia estar mais longe da realidade. E é que em julho de 2019, Nikki e Dan se mudaram para um novo apartamento em um complexo de edifícios. Isso é em West Midlands, onde nasceu o segundo bebê, cujo nome não foi divulgado, mas isso não fez a maternidade florescer dentro de Nikki. Frequentemente, ela pedia à sua própria mãe, Debbie Whitmull, que cuidasse de seus filhos enquanto usava seu telefone para postar fotos e vídeos nas redes sociais. Sua irmã, Catherine Priest, também notou que ela repreendia Kaylee com muita frequência, elevando a voz. Além disso, ela notou algumas marcas na pequena, que a mãe atribuiu a desajeitamento típico de uma criança. Dan, por sua vez, insistia que Nikki nunca havia prejudicado sua enteada. No entanto, talvez o mais impressionante fosse a disposição do apartamento. O quarto de Kelly estava praticamente sem móveis, não tinha tapetes, cortinas nem lâmpadas. Também não tinha nada que indicasse que pertencia a uma menina pequena, como decorações de princesas ou bonecas, coisas desse tipo. Como se isso não fosse suficiente, na sala de estar havia uma cadeira e uma mesa em miniatura onde Kaylee comia sozinha. O descaso com a pequena obviamente não passou despercebido pela sua babá. A garota de 17 anos via como Dan se preocupava com Kaylee, brincava com ela, dava banho e preparava o café da manhã, enquanto Nikki dormia até tarde e se referia a ela de forma ofensiva. Ela até chegava a dizer que se arrependia de ter latido, o que fazia Kaylee chorar. Outras pessoas que presenciaram o maltrato à pequena foram, por exemplo, April Cooper, uma inquilina do prédio de apartamentos. Em uma ocasião, Nikki colocou Kelly no carrinho com mais firmeza do que deveria. April a advertiu que chamaria os serviços sociais se continuasse a maltratar a pequena, mas finalmente preferiu não se intrometer. Quem dera ela tivesse feito isso. Na primavera de 2020, Dan e Nikki terminaram o relacionamento e ela o expulsou da casa que compartilhavam, o que só piorou a situação familiar. A partir de então, a mulher começou a organizar festas com música muito alta. Além disso, podia-se sentir o cheiro de uma grande quantidade dessa erva da felicidade vindo do apartamento. Essa situação não era nada propícia para uma menina pequena. Apenas 1 semana após a separação, Nikki começou um novo relacionamento amoroso com um homem de 22 anos chamado Colm Redford, que também morava em West Midlands. Isso também não alterou a rotina de Kaylee, a propósito. E é que no dia 7 de julho daquele ano, a babá foi testemunha de uma situação tensa. Kaylee cobriu a cabeça do seu irmãozinho com um cobertor e expressou em voz alta que estava com fome. Nikki pegou sua filha pelo braço, levou-a ao quarto e gritou com ela. Além disso, a empregada notou que o descuido da pequena havia piorado desde a partida do seu padrasto. Ela sempre tinha o cabelo cheio de nós, usava pijamas que eram grandes demais para ela e faltava comida na cozinha. A garota tentou dar conselhos para Nikki, para que ela cuidasse melhor da pequena, mas a resposta da jovem mãe foi demiti-la. Enquanto isso, apesar de ter dívidas, atrasos no aluguel e 2 filhos para sustentar, Nikki usou um crédito universal para dar um carro Bayerische Motorenwerke de presente para Caleb.
Embora ela tenha dado a ele 900 euros para pagar, depois o garoto descobriu que o preço real do veículo era de apenas 300. Ele nunca contou à namorada e guardou o restante do dinheiro, sendo um parasita como ela. Ele também não tinha interesse em estabelecer um vínculo com os filhos de sua parceira. Na verdade, em uma ocasião a polícia o perseguiu enquanto ele estava em seu veículo com Kelly e o bebê. E em vez de se preocupar com a segurança de seus filhos e o comportamento de seu novo namorado, Nick se tornou ainda mais viciada no TikTok, o que mudou sua personalidade para pior. Longe do conteúdo maternal que a fez ganhar seguidores, chegando a 1000, começou a postar vídeos onde tudo girava em torno do vínculo na vida real. Para essa época, no entanto, às vezes Kaylee fazia parte dessas gravações, mas de uma maneira estranha. Podia-se ver Nick pegando a menina em seus braços, forçando-a a se mover para trás e para frente, em um momento até empurrando simultaneamente. Isso evidentemente trazia mais visualizações, mas não mudava o vínculo na vida real. Para aquela época, a mulher não tinha nenhum tipo de interesse em atender às necessidades de sua filha. De fato, às vezes, ela deixava a filha com a fralda suja por horas, ou a punia fisicamente quando ela não avisava que queria ir ao banheiro. Durante uma de suas visitas à casa, Debbie notou que o quarto de Kaylee não tinha luz e que o apartamento estava completamente sujo. Preocupado com a atitude que sua filha tinha com seus netos, decidiu chamar os serviços sociais. No entanto, quando eles atenderam a denúncia e apareceram na casa, Nick se mostrou como uma mãe que cuidava bem de seus filhos e disse que o estado sombrio da casa era porque ela estava fazendo reformas. Infelizmente, as consequências do descuido estavam à vista. E é que a 1h17 da madrugada de 9 de agosto de 2020, os paramédicos receberam uma chamada do outro lado da linha. Eles puderam ouvir a voz de Nick dizendo que sua filha estava gravemente doente. Uma vez que chegaram ao complexo de apartamentos, um aprendiz de paramédicos encontrou Nick, que estava chorando e visivelmente angustiada. Ao perceber a presença deles, a jovem gritou: "Eu não acho que ela esteja viva!" Uma vez que a encontraram, confirmaram as suspeitas da mãe. A pequena jazia sem vida em cima de um tapete com vômito ao seu redor. Embora uma parte fosse recente, também havia resíduos secos, evidentemente de dias anteriores. Mas isso não foi o único alerta para os paramédicos. Observaram que a pequena tinha hematomas por todo o corpo e que a morte não parecia ter ocorrido tão recentemente. Também perceberam que Nick não havia tentado reanimar Kaylee como haviam ordenado que fizesse até a chegada dos serviços de emergência. Quando perguntaram a Nick e Caleb o que havia acontecido, eles responderam que não tinham a menor ideia, mas supunham que a pequena havia caído enquanto brincava. Os paramédicos não acreditaram em nada do que disseram, evidentemente. Então, alarmados, decidiram chamar a polícia, já que tudo indicava que estavam diante de uma cena de crime. A autópsia então revelou que Kaylee havia perdido a vida devido às graves lesões que apresentava no peito e no abdômen. Além disso, os exames médicos mostraram que a pequena tinha um total de 68 lesões que não eram daquela data, como costelas quebradas, fraturas na parte inferior da perna e um externo quebrado. Após esses resultados, Nick e Callum foram presos sob suspeita de negligência intencional de 1 ano e de maus tratos intencionais a uma criança. Respectivamente, foram levados à delegacia para que pudessem fornecer uma nova versão dos fatos. Durante o interrogatório, ambos se mostraram extremamente nervosos e insistiram que a morte ocorreu depois que a pequena perdeu o apetite e começou a vomitar. Enfatizaram que ela provavelmente caiu de uma superfície alta. No entanto, eles não conseguiram especificar como teria sido esse acidente. Nick só se lembrava que semanas atrás Kaylee havia caído de sua mesa de jogo. Ao perceber que os policiais não acreditavam em uma única palavra de sua história tola, a mulher decidiu mudar completamente o rumo da declaração. Afirmou que sua filha gozava de boa saúde até que, no dia anterior à morte, Kailum passou 10 minutos sozinho com a pequena no quarto enquanto ela fumava um cigarro na varanda. Também indicou que 1 semana atrás seu parceiro havia batido fortemente na menina e que isso ocorria sempre que ele a visitava. Por último, enfatizou que era inocente e que não tinha motivos para tirar a vida desta inocente menina, a Kaylee. E por sua parte, Callum demonstrou total desinteresse pela pequena.
Quando os agentes perguntaram como ele se sentia com a morte dela, ele respondeu que ela não era sua filha, então realmente não o havia afetado. Depois ele apontou Nick como a culpada pelo crime, embora não quisesse dar detalhes de como havia ocorrido. Como a polícia não tinha nenhuma prova para prendê-los naquele momento, eles foram deixados em liberdade. É isso mesmo, como você está ouvindo. Embora continuassem a investigá-lo exaustivamente, Nick por sua vez agiu como se nada tivesse acontecido. Apenas alguns dias após a morte de sua filha, Nick postou um vídeo extremamente estranho de sua conta. No mesmo, ela podia ser vista girando os quadris e balançando os braços enquanto cantava sobre ganhar dinheiro e entrar em forma. Além disso, ela disse aos seus seguidores que queria se concentrar nela mesma e que não queria desmotivá-los, pois sabia que eles esperavam que ela lhes desse diversão. Uma semana depois, ela postou outro TikTok onde parecia chorar enquanto sincronizava os lábios com a letra. Desculpe, mãe e pai. Sei que estraguei muito, deveria ter feito melhor. Esta música se chama Para Meus Pais, é de uma artista chamada Anna Clandin, mas enfim, no entanto, sua expressão aparentemente triste era pouco ou nada convincente e nem mesmo conseguia derramar uma lágrima. Falsa, totalmente falsa. Um mês depois, a mulher decidiu prestar uma homenagem à sua filha falecida novamente em seu aniversário de 3 anos com um balão. Primeiro, há um vídeo dela grávida de seu outro filho, com Kaylee deitada em seu colo e o texto "Sinto sua falta" e um emoji chorando. Depois, há uma série de fotos da pequena, onde ela pode ser vista com uma blusa rosa e sorrindo para a câmera, e um balão de seu aniversário de 3 anos. Tudo isso acompanhado do texto "Descanse em paz, querida, mamãe te ama". O que eu digo, antes de gravar este vídeo e começar a pesquisar, eu não conhecia essa menina e era a primeira vez que a via, mas ainda assim você sente empatia quando vê esses vídeos, você sente a tristeza. Eu não entendo essa mulher, como ela era tão descarada e como não se importava com nada, mas bem, é assim que as coisas são. No entanto, após essa publicação, seu conteúdo voltou a ser o de sempre. Ela postou cerca de 20 TikToks dançando músicas de rap e Recomercial B, fazendo mímica dessas mesmas músicas. Naquela época, o caso de Kaylee havia se tornado midiático no Reino Unido e as repercussões obviamente não demoraram a chegar. Depois, em setembro de 2020, Nick postou seu último vídeo no qual aparecia com várias compras de maquiagem que havia feito, e é a isso que me refiro quando digo que ela estava zombando. Depois disso, todos os TikToks anteriores à morte de Kaylee, onde ela podia ser vista segurando os membros da pequena e movendo-os em sincronia com a música, desapareceram. Não ficou claro se essas publicações foram excluídas pela própria Nick ou pelo aplicativo devido aos comentários agressivos dos usuários. E por outro lado, a polícia já os havia guardado, obviamente, e os tinha em uma pasta para usar como evidência do abuso que Nick exercia contra sua filha, embora ainda faltassem alguns depoimentos-chave. Os vizinhos do complexo relataram que desde que Nick se mudou para seu apartamento em meados de 2019, ouviram-na gritar regularmente com Kaylee, incluindo comentários como "cala a boca, vai embora ou me deixa em paz". Eles apontaram que ela nunca tinha algo positivo ou gentil para dizer à sua filha. Assim, com o passar dos meses, os abusos físicos se tornaram cada vez mais constantes e os residentes notaram que quando Kelly chorava, sua mãe não a atendia e abafava o barulho com música em volume muito alto. Depois disso, sempre viam a pequena no corredor cheia de hematomas. Os agentes também tomaram o depoimento de Lisa, a ex-sogra de Nick. A mulher relatou o que havia presenciado durante o período em que a jovem morava com eles, enfatizando o quão agressiva ela era com Kaylee. A este depoimento somou-se o da babá, que relatou a pouca paciência que a mãe tinha com a filha. No entanto, nada disso era suficiente ainda no julgamento. É assim que você está ouvindo. Os agentes decidiram intervir no celular desta mãe, entre aspas, em busca de mais provas do ódio que ela tinha por sua filha e as encontraram. Foi assim que descobriram que em uma troca de mensagens de texto do dia 24 de julho de 2020, dias antes da morte de Keilun, Nick disse a Keilun que mataria sua filha porque ela continuava saindo da sala de estar ou indo para a cozinha, e que ele havia dado uma surra e um tapa nela por fazer suas necessidades na fralda.
A Nick parecia, como você percebe, ser incomodada pela mera presença da pequena e não queria de forma alguma cumprir suas obrigações como mãe. Em outra, Callum dizia para ela manter a pequena pestinha longe dele e que estava cansado de sua filha. Isso evidenciava que o novo padrasto de Kelly também não tinha nenhum interesse em cuidar dela. Com essa evidência, os promotores já tinham razões mais do que suficientes para afirmar que Nick havia espancado sua filha até a morte e que Callum havia participado do ato. Mas a situação não terminava aqui, não pense. Esse desinteresse e ódio que Nick tinha por sua filha também ficaram evidentes nas câmeras de vigilância do complexo. Na gravação, podia-se ver a pequena e sua mãe juntas usando um elevador no bloco de apartamentos onde moravam. Nick não ajudava sua filha a entrar e mantinha uma certa distância dela. Ele tinha um cigarro na boca, olhava-se no espelho e ajeitava a blusa enquanto ignorava a Kaylee. A pequena a observava de um lado. Por volta da 1h41 da tarde, podia-se ver Nick caminhando muito à frente de Kaylee, enquanto a pequena acelerava o passo para poder acompanhar o ritmo dela. Então eles saíram do complexo. Novamente, Nick evitava pegar na mão de sua filha e interagir com ela. Continuaram a caminhar da mesma maneira. A mãe nunca se virava para se certificar de que sua filha estava bem. Por volta das 2h55 da tarde, podia-se ver Kaylee chegando emocionada ao complexo com sua mãe caminhando bastante longe dela. Nick seguia a mais de 1 metro de distância, enquanto Kaylee abria a porta sozinha. Depois, ambas voltaram a entrar no elevador, onde novamente não interagiram, embora sempre se visse Kaylee observando sua mãe, esperando que ela lhe desse a atenção que merecia. Em agosto de 2021, começou o processo contra ambos no Tribunal da Coroa de Birmingham, na Inglaterra. O advogado da promotoria, Andrew Smith, iniciou o julgamento dizendo que a morte da vítima se devia a graves lesões no peito e no abdômen recebidas em 8 de agosto de 2020. O oficial investigador sênior Adam Johnson, da Unidade de Homicídios da Força, disse que a polícia acreditava que o nível de agressão a que Kaylee foi submetida se tornou cada vez mais contundente e violento durante o relacionamento de Nick e Callum. Em seguida, foi lida a declaração de Nick, onde alegava que esse sujeito Callum havia sido violento com sua filha em várias ocasiões e que ela mesma havia visto os hematomas. No entanto, admitiu não ter procurado atendimento médico nem chamado a polícia. A mulher também desabou e, entre lágrimas, disse que nunca havia batido em Kaylee a ponto de supostamente causar lesões graves. Obviamente, a essa altura, nem você nem eu acreditamos nela porque sabemos como era o comportamento dessa mãe desalmada. Em resposta a isso, a promotoria apresentou os TikToks da mulher dançando e sorrindo apenas alguns dias após a morte de sua filha. Nick respondeu que pensava em Kaylee a cada minuto e que, embora parecesse alegre, ainda estava devastada por dentro. Mas se sua filha morre, como você consegue gravar TikToks? Como você tem coragem? Como você tem a intenção? A motivação, melhor dizendo, para gravar vídeos. Durante a mesma audiência, foi estabelecido que Callum tinha em seu histórico crimes relacionados. Ele havia ameaçado quebrar o rosto dele mais de uma vez. Alegou que nenhum desses crimes estava relacionado à violência infantil. Naquela época, parecia que ambos os acusados continuariam se culpando mutuamente, mas uma testemunha-chave mudou tudo. Matthew Allport, o ex-melhor amigo de Callum, contou ao júri sobre o mau temperamento do garoto e disse que ele havia ameaçado quebrar o rosto dele mais de uma vez. Além disso, ele apontou que estava acumulando todo o dinheiro da acusada, entrou no quarto da filha e nada mais. Mas isso não foi o mais relevante, mas o fato de que a testemunha declarou que estava no apartamento durante a noite do crime. Ele expressou que Callum levou aproximadamente 10 minutos para colocar Kaylee para dormir, enquanto Nick fumava um baseado no balcão. Depois, a acusada entrou no quarto da filha e Matthew a ouviu conversando com ela, embora não pudesse discernir o que ela estava dizendo. Em seguida, Nick saiu do quarto de Kaylee e foi para a cama com Callum. Nesse momento, a testemunha ouviu a pequena reclamar como se quisesse brincar em vez de dormir. E ao ver que não recebia a atenção que pedia, Kelly parou de gritar, mas Callum saiu do seu quarto para entrar novamente no da pequena. Após 20 minutos, o casal retornou à sala de estar e disse que Kelly estava doente. Não se ouviu mais nenhum barulho vindo do quarto da menina ou do cômodo.
Matthew não perguntou o que havia acontecido porque supôs que Kelly simplesmente tinha vomitado a comida. Com base nessa declaração, então, a promotoria pôde realizar uma reconstituição aproximada dos fatos ocorridos naquele 8 de agosto de 2020. Callum e Matthew já estavam dentro quando as câmeras capturaram Nick e Kaylee chegando depois de passar 1 hora no parque local. Mesmo com o amigo presente na casa, por volta das 7 da noite o casal tentou ter intimidade, mas se enfureceu porque a menina queria brincar em vez de dormir. Isso provocou que a agredissem fortemente, embora não estivesse claro quem dos dois acusados desferiu os golpes mortais. Embora não houvesse evidência direta do que aconteceu depois, sabia-se que Kaylee posteriormente vomitou repetidamente e que depois perdeu a vida por causa das feridas. Tudo isso durante a noite. Depois, no dia 6 de agosto de 2021, o júri emitiu seu veredicto. Considerava que a intenção dos acusados não era provocar a morte de Kaylee, mas sim agredi-la, pois haviam perdido a paciência. E foi assim que tanto Nick quanto Caleb foram declarados culpados de homicídio culposo e condenados a 15 e 14 anos de prisão, respectivamente. Deveriam cumprir 2/3 de suas penas antes que pudessem considerar sua liberdade condicional. Assim de ridícula a sentença. Além disso, Nick foi condenada a 3 anos de prisão por ser considerada culpada de crueldade infantil em relação às lesões históricas de Kelly. Kelly, por outro lado, foi absolvido dessa acusação. Depois de ouvir os vereditos, a avó de Kelly disse que o impacto da morte de sua neta a acompanharia pelo resto de sua vida. Ela se lembraria para sempre do seu sorriso e acrescentou que antes do crime, estava se preparando para comprar um uniforme para ela, para o jardim de infância. E em relação à versão oficial dos fatos, o detetive Adam Jobson expressou que não acreditava que algum dia se saberia completamente tudo o que havia ocorrido naquele 8 de agosto de 2020 e acrescentou que Nick havia falhado com sua filha e que não havia conseguido protegê-la, embora esse fosse seu dever como mãe. Se aprecia este conteúdo e quer continuar apoiando o canal, pode se tornar um membro. Clicando aqui embaixo tem um custo simbólico que me ajudaria a continuar crescendo e você pode ter acesso a conteúdo extra e também decidir sobre o que você quer que seja o próximo vídeo. E também, se você gosta desses temas de crimes paranormais, de coisas misteriosas, todas as quintas-feiras tem o podcast Muitos Mais Mistérios que eu faço com meu colega Edson. Obrigado.